Tem muito empreiteiro que quando fecha a obra já pega o telhado junto, ou seja, eu vou te contratar para construir minha casa, é essa aqui, eu quero pronta. E o telhado já está no valor dele. Só que quando chega no telhado, ele coloca o próprio pedreiro dele para fazer, o próprio carpinteiro. Não é uma mão de obra especializada nisso. Às vezes utilizam, é até engraçado, às vezes utilizam sarrafo de pino, sabe? Tábua, sarrafo, como terça, para vencer um vão de 2, 3 metros. Aí você vai olhar, vai fazer uma manutenção. Porque o cliente nem chegou a morar ainda, já está dando vazamento, você descobre, tira a telha, tá lá a tábua torta, não usa uma terça, não usa uma tesoura, é calha mal feita de acordo com a vazão do telhado para uma calha pequena. Às vezes não tem nem projeto de telhado, e tem que ter um projeto à parte. É um projeto à parte. Todo telhado tem projeto? Deveria, pelo menos deveria. O RT recolhida? Deveria. Hoje a gente, todo telhado que a gente faz, a gente tem um projeto. Eu faço o projeto junto com minha equipe de estrutura de madeira. Você tem uma casa, você me envia o seu projeto arquitetônico, eu vou entender que tipo de telha o seu arquiteto propôs, a inclinação, se estiver errado eu já corrijo, se vai ter que levantar a platibanda, não vai, pé direito, se vai cobrir uma janela, isso tudo a gente analisa. Essa é a vantagem de você contratar uma empresa, um profissional especialista. Adorou, é porque né? eu sempre falo... Falando em telhado, eu sempre falo engenheiro, você adorou, né? Agora você estourou aqui, né, bicho? Gilberto, cara, numa construção, no geral... Tem que ter projeto de tudo que precisa de projeto. Se com projeto você já tem dificuldade e problemas surgem, sem projeto a chance de dar errado e você gastar muito mais do que você estava previsto é muito grande. Ô Miguel, mas é que seus clientes, assim, vamos lá. Fazenda Boa Vista... Não, mas... Olha os percentual, Miguel. Mas, Fazenda Boa Vista. Você tem outro lá em Sorocaba que tá todo mundo migrando para lá. Como é que chama aquele lá? Tem... os Terra de São José, né? Ali em Itu, então. Tem o Fazenda da Grama, tem Quinta da Baronesa. Estamos falando de classe AAA. Mais. Não tinha mais que mais, bicho. Pra indicar que tem mais. Eu tô quase indicando o Júnior pra morar lá, mas tudo bem. Miguel, ali vai. Alphaville não consegue contratar um trabalho desse. Por isso que você migra pro interior. Porque vamos falar que a classe alta tá migrando pro interior. Cara, só pra gente entender. Tá. Em relação a serviço, óbvio que a Alphaville consegue contratar um serviço desse, né? Só que é o que acontece. Em muitos casos, o proprietário já contrata o empreiteiro, o mestre, e eles já entregam aquele serviço. Então, acaba que eles nem cotam com a gente, especialista em telhado. Então, por exemplo, em Alphaville tem muito poucas casas que são construídas que ainda existem telhado. Então, estão investindo muito em casas de campo. Casas de fazenda, de aras. Então tá migrando. E muitas vezes é norma do condomínio que não seja telhado embutido. Tem que ser telhado aparente, por exemplo. Existe condomínios, entendeu? Então, Existe condomínios de aras que você não pode... Você pega a varé na beira da represa ali. Existe condomínios de aras que não pode se utilizar telha metálica aparente. Você não pode usar telha de concreto, tem que ser telha de materiais naturais. Para não descaracterizar a ideia do condomínio. Porque se você comprar uma casa, um terreno, dentro de um condomínio de aras, você quer que sua casa seja com a cara de fazenda. Aí chega um cara e constrói uma casa moderna, pô. Aí não dá. Não então é uma norma do condomínio que seja o mesmo padrão. Falando nisso, tem um caso muito interessante falando de telhado. Nós fomos para Bahia, né? Jacobina. Sim. E encontramos um telhado que cedeu. Sim. Então o que aconteceu lá? Erro na madeira. Erro na mão de obra. E erro não tem projeto. Então você acha que o Miguel lá, o Guimarães, agora estourava lá? O Guimarães lá ia fazer o telhado. Acontece sempre isso, o que aconteceu nesse cliente nosso? Eu vi lá, vocês me mostraram. Eu te mostrando. A imagem lá. Primeiramente que tudo tem uma norma a ser seguida. Pra telhado tem norma? Lógico. Olha isso. Toda telha que é vendida tem uma especificação técnica de acordo com que inclinação mínima ela suporta. Tá? Então, aquele telhado tem menos que 30%, é uma telha cerâmica, né? Tem menos que 30% de inclinação ali, nitidamente nas fotos, você já analisa. Tem vãos ali entre tesouras, que são os vãos de terça, que estão longos demais para a bitola de terça que existe. Fizeram imagens aéreas lá com drone.
A projeção do telhado é feita através de bissetriz, que bissetriz é metade do ângulo, tá? Uhum. Então tem pontos ali que os espigões tem um maior do que o outro em relação à projeção dele. Tem um que eles não fecham iguais a 45 graus. Então isso acontece o quê? Que gera inclinações diferentes em um pano do outro, que é o que está ocasionando de ter vazamento lá. Está abaixo da inclinação e está mal feito a distribuição de ângulos do telhado, de espigões, aconfortados e cumieira. E para solucionar aquele problema, muitas vezes o cliente acha que é um vazamento aqui, um caso pontual. Quem trabalha com telhado e que preza pela sua empresa, não pega aquele telhado para fazer manutenções específicas, porque você arruma o vazamento aqui, quando der vazamento aqui, o cliente vai te falar, olha, você que subiu no meu telhado. Deu vazamento ali. Aquele caso ali é desmontar tudo. Miguel, você tocou no assunto. Montar de novo. Tudo bem, pessoal? Você acabou de assistir um corte do Walpcast. Se você quiser assistir o episódio completo, entra no link que tá aparecendo na descrição e não esquece de comentar, dar like e compartilhar. Valeu!